Oi, hoje vamos falar um pouquinho sobre bens públicos, sobre o significado dos bens públicos na vida de todos nós. Falar em cidadania, falar em educação fiscal, em sistema fiscal, em tributos, é quase impossível sem que a gente pense um pouquinho nos bens públicos. Afinal, para que servem todos os bens públicos que existem? O que são os bens públicos? Quais são os conceitos que estão por trás dos bens públicos? Quando falamos em bens públicos, a gente tem que pensar em bens como patrimônios, praças, ruas, calçadas, edifícios, mas temos que pensar também na ideia de serviços públicos. Normalmente, quando a gente pensa em bens públicos, o que vem à cabeça é segurança pública, saúde pública, educação pública, mas tem uma quantidade muito maior de bens públicos que às vezes a gente não enxerga. Por exemplo, embaixo de todas as cidades, embaixo de Porto Alegre, embaixo de todas as capitais, tem quase uma outra cidade circulando de encanamentos, tubulações de saneamento básico. Nós temos as ruas, temos as calçadas, temos as praças, temos corpos de bombeiros, serviços de salvamento, né? Então, nós temos uma quantidade muito grande de bens públicos que normalmente a gente não para pensar. Dificilmente alguém conseguiria, eu acho que até é impossível que alguém consiga passar um dia inteiro sem acessar ou sem utilizar um bem público. Ora, mas o que isso tem a ver com educação fiscal? Tem tudo a ver, porque bem público é um bem colocado à disposição de todos e que só existe porque antes nós, como sociedade, decidimos que nós temos direitos. Ou seja, os bens públicos existem para satisfazer direitos, para atender direitos. Uma escola pública existe porque a população tem direito à educação. A saúde pública, um posto de saúde existe porque a população tem direito à saúde. E esses direitos estão listados de forma exaustiva na nossa Constituição. A Constituição, desde 88, criou uma série de direitos, criando uma noção ou um Estado no modelo Estado social, um Estado que provê às pessoas qualidade de vida, ou deveria prover às pessoas qualidade de vida. Bom, se os bens públicos existem porque antes existem direitos, temos que pensar no outro lado. Ora, e como é que eles existem? Eles existem porque a própria sociedade que define os seus direitos aceita, de alguma forma, a pagar pelos bens públicos. E a forma de pagar pelos bens públicos, a forma de financiar os bens públicos, já que estão disponíveis a todos, independente da capacidade econômica de cada um para utilizá-lo, a forma de financiar os bens públicos são os tributos, são os impostos, são as contribuições, são as taxas, contribuições de melhoria, aquilo que se chama de carga tributária. Numa outra oportunidade nós vamos falar um pouquinho mais sobre carga tributária. Agora, neste momento, me parece que a gente entender que o imposto, que os tributos, eles são uma consequência necessária, uma consequência de algo que veio antes, ou seja, a necessidade da existência de bens públicos, e os bens públicos são uma consequência de algo que veio antes, ou seja, definição de direitos. Então, quando a gente pensa dessa forma, parece que fica um pouquinho mais fácil de entender a importância ou a função social de cada centavo de imposto que estamos pagando, de cada centavo de imposto que consta no preço dos produtos que compramos. E passamos sim, a partir deste momento, a partir desta concepção, a partir deste entendimento, eu acho que a gente passa a exercer uma cidadania um pouco mais ativa, passa a ter mais preocupações com aquelas coisas públicas, com aquelas coisas que pertencem a todos nós. O contrário do bem público, apenas para fechar esse quadro, é o bem privado. Enquanto o bem público é acessível a todos e financiado por tributos, o bem privado ele é acessível apenas àqueles que têm capacidade econômica para adquiri-los e é financiado por preços. Uma diferença fundamental entre os dois. O bem privado é financiado por preços, logo ele está vinculado ao benefício que ele produz a cada um que tem capacidade de adquiri-lo. O bem público não. O bem público está vinculado a um conceito que está inserido na nossa Constituição e em quase todas as constituições de estados sociais do mundo, que é o conceito da solidariedade. Ou seja, os bens públicos existem para atender aqueles que necessitem deles. E ele é financiado por aqueles que têm mais capacidade
de financiá-los. O princípio basilar dos bens públicos ou da existência dos bens públicos, da existência do serviço público e do Estado é o princípio da solidariedade. Até a próxima!